Boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa, nessa tarde gostosa de verão, né, aquele sol maravilhoso ali fora. Então vamos fazer também que aqui dentro seja uma tarde gostosa, maravilhosa também, tá bom? Vou convidar que todos se posicionem da melhor e mais confortável forma possível nas suas cadeiras, que fechem os seus olhos e que mentalizem a imagem do nosso Mestre Jesus, aquele amigo incondicional de todas as horas, que esse nosso Mestre está com os braços abertos, pedindo que você diga a Ele o que você quer. Qual é o seu desejo? Qual é a tua aflição? Senhor Mestre querido, gratos somos por estarmos aqui nessa casa do caminho, com essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste, nessa tarde gostosa. Que possamos encontrar aqui aquilo que viemos buscar. Que possamos deixar aqui as nossas angústias, as nossas aflições do dia a dia e sairmos com as nossas energias renovadas e certos de que estamos no bom caminho. Peço licença à espiritualidade amiga para dar início à exposição da tarde de hoje e que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Que coisa legal! Falarmos sobre inteligência, sobre o progresso, tudo isso são coisas que nos instiga a pensar o que cada um de nós está fazendo aqui e da forma como cada um de nós podemos contribuir. Alguns têm uma inteligência muito mais desenvolvida, né? Aqueles cientistas, aqueles filósofos, professores, inventores. Outros talvez não tenham uma inteligência nesse nível, mas todo homem que foi dotado de razão e de inteligência, que tem o seu cérebro funcionando de uma forma normal, esse homem ele tem uma inteligência. Esse homem ele pode, quando eu digo homem, eu digo na questão de espécie, que pode contribuir de forma contundente para a melhoria e para a construção de um mundo melhor. Aqui, por que eu deixei aqui bem-aventurados os pobres de espírito? Né? Essa é uma das bem-aventuranças que está em Mateus, no versículo 5, capítulo 3. Ele trata dos pobres de espírito. Aí vocês começam a pensar, mas qual a conexão entre pobres de espírito e homens inteligentes? Parece até algo um tanto quanto contraditório, mas não. O que acontece? Quando Jesus trouxe para nós essa bem-aventurança, falando sobre os pobres de espírito, na verdade, ele se referia às pessoas humildes, mas humildes de coração. Aquelas pessoas que têm muito mais a sua afeição, a sua pegada ao mundo espiritual do que propriamente ao mundo material. Então são pessoas que já estão um pouco mais desprovidas do egoísmo e da ganância, que são duas chagas hoje da nossa sociedade. Por isso que o nosso querido Espírito Ferdinando, no item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse título, Missão do Homem Inteligente, ele vai iniciar esse capítulo dizendo o seguinte: não vos orgulheis por aquilo que sabeis,
porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Entenderam então? Porque isso está inserido na bem-aventurança. Os pobres de espíritos, porque o homem inteligente, nessa forma como ele coloca aqui, ele está dizendo de uma questão de soberba, de uma questão de, pelo fato dele ser mais inteligente naquele momento ou naquela encarnação, dele ser melhor do que os outros. Não, pelo contrário. Esse homem, mesmo ele sendo mais limitado, ele mais inteligente, ele vai se dar conta um dia de que ele não sabe quase nada das leis de Deus que regem o universo. E mesmo se um dia chegar ao grau de espírito puro, que são aqueles espíritos que conhecem todos os mistérios do universo, que estão diretamente conectados com Deus e são os seus executores das suas obras, das suas missões pelo universo, eles também não têm motivo nenhum para se orgulharem. Por quê? Porque eles sabem que tudo que é dado, tudo que é criado por Deus é dado e é criado com um propósito. Pois bem, então se Deus, nós vamos fazer um raciocínio, se Deus criou a inteligência e alguns homens foram dotados, é porque Deus a eles lhes incumbiu de uma missão. Então, meus amigos, lê do engano aqueles que hoje se sobressaem dentro de uma sociedade através de um intelecto mais desenvolvido ou de uma inteligência e se sentem superiores aos demais. Mal sabem muitos deles que essa inteligência lhe foi dada como uma missão. E essa missão, ela tem um escopo de ajudar os demais no progresso. Isso aqui é a questão 779 do Livro dos Espíritos, que ele trata sobre a lei do progresso. Que ela faz o seguinte questionamento, Allan Kardec. O homem possui em si força de progredir, ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Aí os espíritos respondem. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros. Então está aí a missão do homem inteligente. Esse homem, ele veio para ajudar no progresso da sociedade e puxar aqueles nossos irmãos que estão, de uma certa forma, mais atrasados nessa evolução, né? E dentro disso, o Ferdinando, que foi esse espírito que escreveu essa parte no Evangelho, ele segue dizendo: se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer, isso é muito importante, num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência. Aí nesse meio nós precisamos refletir o quê? No meio familiar? Qual meio familiar? Qual núcleo familiar que eu fui encarnar? Será que eu encarnei num núcleo familiar que me deu todas as condições de estudar, de me aperfeiçoar, de me desenvolver? Será que esse meio que ele está dizendo é um meio profissional onde eu trabalho? Será que eu fui colocado ali no meio, junto aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, para ensiná-los? Tudo isso nós precisamos questionar. Qual é essa finalidade? Qual é esse meio que ele está dizendo aqui? E a partir disso, ele segue dizendo: coloque em nossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e a conduzir a Deus.
A natureza do instrumento não indica o uso do que ele deve fazer, então o que ele está reforçando mais uma vez é a importância de nós podermos usar os nossos conhecimentos. Aqui quando fala de inteligência, ele fala no que nós chamamos hoje de skills, de habilidades, né? Então todos nós temos habilidades. Em alguma coisa nós temos habilidade. Até o mais simples, que trabalha lá numa empresa, numa indústria, que contribui com bom funcionamento, até o seu executivo, o seu CEO, né? Todos eles têm uma habilidade e de alguma forma pode contribuir com o desenvolvimento daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão no nosso meio. E aqui é bem interessante que ele também, ele deixa nessa frase uma oportunidade para nós pensarmos. Ele fala assim, ó, a natureza do instrumento não indica o uso que ele se deve fazer, ou seja, aquela inteligência, aquela habilidade que você recebeu, o que tu vai fazer com ela? O que tu está fazendo com ela? É isso que ele quer dizer. E lá, no texto que ele escreveu, no Evangelho, ele diz o seguinte, ele cita o exemplo de um jardineiro que recebeu do seu dono uma enxada. Aquela enxada era para aquele jardineiro poder tratar aquela grama, deixar aquela grama verdinha, aquelas flores lindas, né, exalando os seus perfumes. Então esse era um instrumento. Mas o que esse jardineiro fez com o instrumento? Então ao invés dele cuidar desse jardim de forma com esmero, ele pegou essa enxada e agrediu o seu dono. Então ele fez um mau uso dessa ferramenta que lhe foi dado. E assim, nós também podemos fazer mau uso dessas ferramentas que nos são dadas. A gente não precisa ir muito longe disso, né? A gente não precisa ir muito longe. O problema não é a ferramenta. O problema é o uso, a forma que nós nos utilizamos dessa ferramenta. Um exemplo, o avião. Olha que invenção que é o avião. Nos trouxe conforto, né? Encurtou as distâncias, salva a vida quando está lá buscar um órgão, lá em Manaus, um coração para transplantar, aqui numa pessoa que necessita no Rio Grande do Sul. Quando que nós poderíamos pensar numa coisa dessa 100 anos atrás? Jamais. Hoje nós temos essa possibilidade. Transportar passageiros, fazer o turismo, conhecer novas terras, novos países, outras culturas. Mas o avião, ele pode ser usado também para lançar bombas, para matar pessoas, para destruir nações. É o uso da ferramenta. E aí, e as nossas ferramentas, e essas ferramentas que hoje nós temos, como é que nós estamos usando elas no dia a dia? Todos nós que temos o nosso intelecto preservado, porque alguns irmãos não têm essa faculdade justamente porque ou abusou dela de alguma forma, porque da mesma forma que a inteligência lhe é dada, ela também lhe é tirada. Ou se por um motivo de desespero naquela encarnação, né, esse nosso irmão, ele ceifou sua vida, então nessa encarnação ele veio com algum tipo de transtorno, realmente ele vai ter uma expiação. Mas nós que hoje temos nosso intelecto desenvolvido, nós que podemos pensar de uma forma normal, todos nós temos habilidades, todos nós temos ferramentas que podem ser utilizadas. Bom, falando nisso, aí a gente começa a questionar o seguinte, tá bom,
O que mais que essa ferramenta, de que forma eu posso utilizar? A gente tem um leque de opções. Muitas pessoas hoje estão cansadas, né, de política. Desde a pandemia, vamos lá, desde a pandemia que, né, dividiu, né, um do lado, os outros do outro. Aí as pessoas falam, eu não quero saber de política, eu jamais me candidataria a um cargo político, porque ninguém presta, nem um lado, nem o outro. Pessoal, pensem na ferramenta, no canhão que é essa ferramenta de ser um político. Olha o que você pode transformar dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, de um estado, de um país. Nós precisamos de pessoas boas, de homens de bem, também fazendo a política. Porque a política, ela pode transformar as nossas vidas em poucos anos. Desde que nós utilizemos de forma correta essa ferramenta. Então, aquele político que por qualquer motivo lhe foi dado a missão, lhe foi dada a ferramenta de fazer o bem, de construir, de ajudar as pessoas, e usa para outras finalidades, o que será que vai acontecer quando ele retornar à pátria espiritual e a ele for cobrado aquilo que lhe foi dado? Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. O médico, aquele médico que recebeu a ferramenta de salvar vidas, só que esse médico, ele usa essa ferramenta para ganhar somente dinheiro, para abusar de pacientes. O que será que vai acontecer também com essa pessoa? Então vocês estão entendendo a missão? O que quando o Ferdinando, esse espírito, ele fala sobre nós utilizarmos da nossa inteligência para o progresso? São muitas as opções. E todos nós temos elas, todos nós temos essas oportunidades no nosso dia a dia, de bem fazê-la. E nós, às vezes, pensamos, né, a humanidade, ela já avançou bastante no campo do conhecimento, no campo do desenvolvimento. Só que nós ainda precisamos avançar muito. Muito, muito. Lembremos-nos de que o plano material, a nossa vida material, é um retrato da vida espiritual. Só que é um retrato muito mal feito ainda, mas é um retrato. Então muitas tecnologias, muitas coisas que ainda não nos são permitido saber ou conhecer, já existe lá do outro lado. Quem leu o livro Nosso Lar, ou assistiu ao filme Nosso Lar, vai lembrar do André Luiz lá sentado, lembra na mesinha lá sentado, olhando lá tipo um notebook, que nem eu estou lendo aqui agora, ele estava lá. Esse livro foi psicografado em 1938, o pessoal nem sonhava ainda. A computação estava engatinhando. E lá do outro lado eles já se faziam uso dessa ferramenta. O ônibus magnético lá, o trólebus, né? Acho que é isso. Se alguém depois quiser fazer essa correção, movido a magnetismo. Lembram? Hoje os trens andam a 700 km por hora, a 7 milímetros de distância, somente pelo magnetismo. Então as coisas que estão sendo desenvolvidas lá, um dia vai chegar para nós também. Mas elas só vão chegar a partir do momento em que nós estivermos preparados também.
Porque vocês imaginem hoje, no estado que nós estamos, né? O mundo está meio estranho, não está? Está meio esquisito demais nesses últimos tempos, né? É guerra para um lado, rumores de guerra para outro, né? A gente tem visto algumas coisas diferentes aí. Então vocês imaginem se nós, com uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos hoje, vivendo esse momento. Aí sim que país A ia querer pegar o outro, e o outro... Então nós não estamos preparados ainda para receber e para avançar em determinadas áreas. Nós temos doenças que ceifam, né, milhões de pessoas pelo mundo. Com certeza todos, sem exceção aqui nessa sala, já perdeu um parente ou um amigo pelo câncer. É uma doença que nós ainda, quantos anos estamos pesquisando e nós não encontramos ainda uma solução. Mas lembrem-se de que essas ferramentas são dadas para serem bem usadas. E talvez quando nós estivermos preparados, nós receberemos a oportunidade de desenvolver a cura para o câncer e a cura para tantas outras doenças, que ainda são doenças ligadas ao nosso passado e que nos faz necessário passar por elas. Meus amigos, eu vou finalizar aqui lendo, tá, o último parágrafo desse capítulo. Eu recomendo, assim, de verdade, que todos que têm o Evangelho em casa, faça a leitura desse capítulo. Mas faça aquela leitura assim, não com o olhar dos olhos, mas com o olhar do coração. E pensando em cada palavra que o Ferdinando deixou ali escrito para nós pensarmos. E a partir disso, nós também poder usar a ferramenta, descobrir a ferramenta. Às vezes a gente ainda não descobriu qual a ferramenta que nós temos. E todos nós temos uma ferramenta para usar para o bem. Ele finaliza da seguinte forma: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Bom uso da ferramenta. Aqueles que recebem essa ferramenta e fazem bom uso dela, com certeza têm os seus méritos reconhecidos. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Isso que eu estou falando na questão dos méritos. De nós também termos os nossos méritos para poder avançar. Avançar na cura de doenças, na descoberta de novas tecnologias que permita com que nós trabalhemos menos e vivamos, nos amamos por mais tempo. Infelizmente, aí ele traz, infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe falta lições para diverti-los de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Meus amigos, então, a mensagem principal. Olhemos para nós e tiremos essa ferramenta que nós temos e vamos colocar ela na prática do bem. Ok? Dessa forma, então, eu convido aos nossos irmãos médiuns para se posicionarem para o nosso passe. Que o nosso passe na nossa casa, ele é coletivo. Tá, pessoal? Mas ele tem a mesma finalidade, ele tem a mesma abrangência. Então, mais uma vez, com os nossos olhos fechados, vamos abrindo os nossos corações para receber essa energia que chega por intermédio de nossos médiuns através da espiritualidade maior.
Senhor Deus, obrigado pelo dia, pela semana. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, nessa casa, recebendo aquilo que nós viemos buscar. Que possamos abrir a nossa caixa e tirar todas as ferramentas que o Senhor nos deu para obrar em nome do bem, para a construção de um mundo maior, para que todos nós um dia possamos dizer que herdamos a terra, e a terra será herdada dos mansos e pacíficos. Que possamos usar as nossas ferramentas para espalhar a mansuetude e a pacificação. Obrigado, Senhor, e que assim seja.